Olá, hoje nós vamos conversar sobre o universo do ECM, Enterprise Content Management, que significa Gestão Corporativa de Conteúdos. No português, o mais popular é o termo GED, Gestão Eletrônica de Documentos. E quem está aqui para conversar sobre isso com a gente é o Feliciano Clímaco, sócio-gerente da GED-AP, uma empresa especializada nesse temário. Feliciano, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da história da GED-AP. Como é que a empresa começou e como é que ela está aí até os dias de hoje. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom, a GED-AP começou em 97, após 10 anos de trabalho numa estatal. Eu e um outro funcionário da estatal fundamos a empresa focada na consultoria do GED. Evoluímos, passou o tempo, em 99 houve uma alteração societária e então mudamos também o perfil da empresa. A empresa passou a ser uma especialista em GED, atendendo todas as áreas, entre as quais software, hardware e todos os tipos de serviço. Basicamente, essa é a nossa história. Feliciano, e vocês começaram quando? Quando é que isso aí... Sim, começamos em 97, né? Estamos aí há 19 anos, que serão completados aí em junho. São poucas as empresas que têm uma marca dessa já de quase 20 anos no mercado. E no nosso mercado de tecnologia ainda mais impressionante, porque a gente que está aí no métier sabe que a tecnologia está sempre mudando. Como é que foi a evolução do hardware e do software nesses últimos 20 anos? Bom, o software e o hardware, eles tiveram uma mudança significativa. Basicamente, eu diria que foi a padronização no início. Antes de tudo, quando a gente começou ainda nas pesquisas na estatal, eu já tenho, além de 19 anos, houveram 5 anos aí de pesquisas para a implementação dessa própria estatal. E nessa época, o principal problema que nós tínhamos era a falta de padronização. Cada fabricante fornecia um tipo de hardware, softwares totalmente incompatíveis, e isso dificultou muito. Inclusive, a gente desenvolveu um trabalho na época que permitiu a gente fazer uma comparação custo-benefício para escolher melhores soluções de acordo com uma determinada série de parâmetros, que inclusive esse padrão é utilizado até hoje em várias empresas que precisam fazer licitação do tipo técnica-preço. No fundo, aquilo que você está comentando é o seguinte, né? Eu escolhia um determinado fornecedor, começava a fazer o escaneamento dos documentos, como não tinha padrão, se eu por acaso me desentendesse, quisesse mudar de fornecedor, eu ia ter que escanear tudo aquilo que já estava escaneado, porque o padrão era diferente. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Na verdade, isso até gerou um mercado paralelo, que era o mercado de conversão. Tá certo. As empresas brigavam com os fornecedores, ou simplesmente os fornecedores desapareciam, né? Porque esse mercado de informática, né, que a gente sabe, é muito dinâmico. E, sendo assim, muitas empresas são compradas por outras e focos, às vezes, mudam. Isso ocorreu, inclusive, com essa empresa que forneceu na época para a estatal que eu trabalhava, e ela sumiu. Simplesmente ela mudou de nome, mudou para outra empresa, foi diminuindo o foco naquela tecnologia e ela terminou. E era uma solução proprietária. Desse modo, várias empresas que tinham implementado essa solução precisaram trabalhar com serviços de conversão. Inclusive, foi um serviço bom para mim na época, e alguns parceiros nossos trabalharam com esse trabalho de conversão. Isso aí canalizou e, no final, convergiu para um padrão de mercado. Existem alguns padrões de mercado que até hoje são utilizados e vale a pena continuar neles, porque caso haja necessidade dessa migração entre fornecedores, por diversos motivos, essa migração se torna mais fácil. Ou seja, tá mais competitivo, e é melhor para o usuário porque, enfim, o que ele contratou hoje, passa 2, 3 anos, se ele achar que tem que mudar de fornecedor, aqueles documentos todos que já estão ali no fluxo dele, já estão lá no storage dele, podem ser reaproveitados e o fluxo continuar, é isso? No mínimo, isso tem que ser uma preocupação. Né? Se o projeto é bem implementado, tem que haver essa preocupação, porque, eventualmente, ainda existem alguns produtos que utilizam soluções proprietárias, mas com o intuito da segurança. Né? Eu não diria que são soluções proprietárias, elas são soluções travadas, soluções protegidas, né? Que têm o intuito de evitar invasões e todos os outros problemas que possam ser
de acesso que não sejam acessos autorizados, né? Agora, mas existe, desculpe, não. Mas existe ainda tem que existir essa preocupação de ter essa migração, coisa que não existia nem a possibilidade anteriormente de ter essa preocupação. Hoje é possível você pensar nisso na hora de implementar. Um outro aspecto que você não comentou ainda é a questão do barateamento, né? Porque a gente viu computadores que há 10 anos atrás custavam $10.000, hoje você compra o mesmo poder de computação por, sei lá, $100, né? Quer dizer, barateou muito. Isso também foi verdade no universo aí do SM? Sim. Isso tem um lado bom e o lado ruim, né? O lado bom, obviamente, para o consumidor final, ele vai desembolsar menos. O lado ruim é que várias pessoas começaram a trabalhar com essa tecnologia e muitas pessoas sem o background necessário, né? Então a gente tem muitas soluções implementadas de maneira errada, tem muitos serviços prestados de maneira inidônea, vamos dizer assim, né? E desse modo o universo ficou muito diversificado. O preço realmente caiu demais, né? Só para você ter uma ideia, nessa implementação que eu falei da estatal, a gente pagou 32 centavos de dólar por cada imagem, né? Hoje daria alguma coisa em torno de R$1,20. Hoje, naquela mesma quantidade, a gente consegue projetos de 6 centavos de real, né? Então, é absurdamente mais barato. Isso é muito bom, né? Sem dúvida. Dois aspectos que você está comentando, realmente essa história, todos os setores estão sujeitos a uma pessoa até que não tem má fé, mas está começando, não tem experiência, e um projeto com quem já está no mercado há mais tempo, certamente é um dos fatores que tem que ser considerados. Agora, então, quer dizer, nessa realidade hoje muito mais barata, quer dizer, quando você vai falar de um projeto para uma estatal que pegou milhares e milhões de documentos, que normalmente eram os projetos que conseguiam justificar o investimento massivo, hoje em dia você pode ter situações muito menores para você querer fazer um projeto, não é isso? Quer dizer, ou continua sendo algo que não é só para grande empresa que realmente pode procurar uma solução de SM ou de JET. Não, essa é uma das principais vantagens. Hoje, qualquer escritório, por menor que seja, qualquer empresa de qualquer tamanho enorme, ela pode usar a tecnologia. Obviamente, com seus cuidados. Quanto maior a solução, mais cuidados você deve ter. Mas realmente barateou demais e ficou acessível a qualquer escritório de advogado, qualquer escritório de contabilidade. A gente tem uma feira que a gente sempre participa em São Paulo, da área do direito, que sempre dá muito, muito bom resultado. Os advogados compram scanners, os advogados contratam serviços. E nesse mercado, que é interessante falar, é necessário a gente ter uma diferenciação. Daí que nós, como especialistas, né, nesse mercado, atuando já há quase 20 anos, que a gente se diferenciou, né? Nesse momento, o que a gente tem de diferencial? A gente tem a locação de equipamentos, né? É um dos serviços que nós prestamos, nós somos especialistas em todas as áreas do GED, a gente vende equipamentos, a gente vende software, a gente presta serviço, e o diferencial que eu diria hoje é a nossa locação, quer dizer, a gente faz uma locação inteligente, né? Que, explicando melhor o que seria, a gente não pega simplesmente um equipamento e coloca no cliente. A gente pega o equipamento e analisa todo o processo do cliente para ver a melhor maneira dele ser utilizado. A gente tem um case real de uma seguradora aqui na área jurídica. Ela tinha 4 equipamentos na época, hoje tem até mais, mas na época eram 4 equipamentos do concorrente, a gente conseguiu implementar com 2 equipamentos, aumentando em 100% a produtividade, simplesmente utilizando essa ideia da locação inteligente. Então, aquela história, né? Quer dizer, você estava lá com 4 equipamentos, fez uma consultoria, substituiu, ganhou 100% de produtividade, barateou o custo e aí acabou que a empresa até aumentou a quantidade de documentos. Exatamente. E a demanda por mais equipamentos já foi em função da capacidade de poder produzir mais, né? E muito interessante, então, quer dizer, porque o que você está comentando é que, óbvio, as grandes empresas já tinham esse universo de procurar consultorias especializadas como a GED AP,
Mas então, um pequeno escritório de advocacia, você estava me comentando, às vezes não precisa nem comprar o equipamento. Dependendo dele querer, ele consegue ir lá conversar com vocês, deixar um processo maior, vocês digitalizam isso para ele e ele já está com aquele acesso à facilidade. Comenta um pouco essa questão, quer dizer, por que eu quero digitalizar um documento? Quais são as facilidades disso? A grande vantagem, eu diria hoje, é a disseminação da informação. Né? E até também, se você ver por outro aspecto, tem a questão da segurança. Falando da disseminação, a gente tem um caso agora de uma empresa da área de previdência, também de uma outra estatal, ela está digitalizando todos os contratos dos seus fornecedores de serviços, prestadores de serviços. E isso é interessante por quê? Porque eles efetivamente estão conseguindo trabalhar e ter acesso paralelo, todas as áreas da empresa, aos documentos. Antigamente, era necessário fazer cópias e quando haviam cópias, na verdade, se transformavam em 2 documentos. Esses 2 documentos, por quê? Porque um pode ter um despacho, o outro não tem, e aí a gente acaba tendo informações separadas. Quando você digitaliza, a disseminação fica muito mais consistente e mais fácil. E quanto à questão da segurança, é interessante até dizer, porque a gente pode fazer cópias de segurança. Ninguém faz cópia de segurança de arquivo em papel, né? É aquela história de você copiar uma série de documentos, não é viável. Na questão da digitalização, a gente pode fazer essa cópia de segurança, inclusive fica muito mais fácil você proteger seu documento do que simplesmente uma chave de um armário. Feliciano, muito bom esse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor aí para a nossa audiência e, enfim, eu queria recomendar. Como vocês viram, o Feliciano trata de grandes empresas, mas também de pequenos negócios e projetos. Então, na próxima oportunidade, não deixem de conferir aí a GED-AP como o seu possível fornecedor aí de GED e de ECM. Valeu, até a próxima. Obrigado.